Você conhece a história do SK Perseguidor da Noite? O homem que aterrorizou Los Angeles matando e estuprando mulheres, homens e crianças? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Hoje vamos contar a história de um assassino que conseguiu cometer inúmeros crimes e tirar a paz e a vida de muita gente. Esse SK ficou por muito tempo na imaginação dos investigadores e dos moradores de Los Angeles e São Francisco. Isso porque ele cometia seus crimes de forma aleatória, bem diferente dos SKs que costumo trazer aqui. A única coisa que tinha semelhança em todos os crimes era que ele invadia as casas durante a madrugada. Uma vítima ele matava com um tiro, já a outra ele estrangulava. Às vezes estrangulava, às vezes não. E o mais intrigante de tudo era que todos podiam ser sua vítima, seja homem, mulheres, idosos e até mesmo crianças. Todos serviam para saciar sua sede do mal. Eu sei que nada, exatamente nada justifica um ser humano cometer atrocidades como as que o Ramírez cometeu. Porém, eu acredito que o temperamento e gosto por coisas sobrenaturais sejam frutos da sua infância. Por isso, vamos voltar um pouco no tempo e procurar saber o que deixou Ramírez com mente tão perturbada. Richard Leiva Munhoz Ramírez nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, no estado do Texas. Ele era o mais novo dos 5 filhos de João Ramírez e Mercedes Munhoz. Seus pais eram mexicanos imigrantes da classe trabalhadora. Ramírez era uma criança pacata e solitária. Parecia não conseguir fazer amigos e, aparentemente, depois gostou da ideia de andar sozinho. Ramírez sofreu uma convulsão quando era muito pequeno. Um armário havia caído sobre ele e o acidente lhe resultou em vários pontos na cabeça. Quando tinha cerca de 6 anos de idade, Ramírez sofreu outro acidente. Ele estava em um parque brincando quando foi acertado na cabeça por um balanço. Depois disso, Ramírez passou a ter ataques epiléticos frequentemente, que duraram até a sua adolescência. Seu pai era um homem de forte temperamento. Ele era bem explosivo e sempre descontava em Ramírez. Ramírez sofria com agressões verbais e físicas, e sempre que isso acontecia, ele procurava abrigo em um lugar bem estranho, e para mim isso é bem assustador. Ramírez se escondia e muitas vezes passava a noite no cemitério local. Em uma certa época da sua vida, Ramírez passou a conviver com seu primo Mike. Esse era um veterano das Forças Especiais do Exército. Ele cumpriu serviço militar no Vietnã. Mike contava para Ramírez sobre as experiências que teve quando era militar. O primo mostrava fotos de mulheres vietnamitas e contava com todos os detalhes que as torturava e depois as matava. Foi Mike que ensinou a Ramírez como manusear uma arma e como decapitar um corpo humano com precisão. Em 1973, quando tinha apenas 12 anos de idade, Ramírez testemunhou seu primo Mike atirar no rosto de sua própria esposa após uma briga. A partir desse dia, Ramírez ficou mais violento, passou a usar drogas e a assaltar pessoas para sustentar os seus vícios. Ele havia desistido da escola e foi preso diversas vezes em períodos curtos. Ele vivia de qualquer maneira, não se alimentava bem e era pouco higiênico. Isso fez com que os seus dentes apodrecessem. Em 1981, Ramírez conseguiu um emprego em um hotel e lá ele tentou estuprar uma mulher pela primeira vez. Ele foi demitido imediatamente, porém não foi levado a julgamento, pois a vítima era uma turista e após o incidente, ela foi embora e não retornou para dar continuidade à acusação. Ramírez passou a frequentar cultos religiosos e estranhamente se sentiu fascinado pelo oposto do que era ensinado na igreja. Ele despertou um interesse pelo satanismo e logo após isso mudou-se para Los Angeles.
Foi em 1984 que Ramírez começou a cometer atrocidades que mudaria a vida de dezenas de pessoas. No dia 28 de junho, Ramírez entrou na casa de Jane Wilcon, uma senhora de 79 anos de idade. Ele a estuprou e a esfaqueou até a morte. Além disso, levou com ele diversos pertences que se encontravam na residência. A polícia colheu marcas de impressões digitais deixadas na janela do imóvel, porém, nenhuma outra pista foi identificada do assassino. No dia 7 de março de 1985, Ramírez invadiu a casa de Maria Hernandes e Dayle, duas amigas que rachavam o aluguel do mesmo apartamento. Maria tinha 22 anos de idade e Dayle tinha 34 anos. Maria estava chegando no prédio de seu apartamento quando deu de cara com Ramírez saindo do local. Assim que viu Maria, Ramírez apontou sua arma para o rosto dela. Ele disparou e Maria conseguiu erguer seus braços para defender seu rosto. Isso fez com que a bala atingisse sua mão. Maria se jogou no chão na mesma hora, fingindo estar morta. Vendo aquilo, Ramírez seguiu para fora do prédio. Quando ele deu as costas, Maria levantou e saiu correndo para dentro do edifício. E quando ela entrou dentro do seu apartamento, viu sua amiga Dayle morta no chão da cozinha. Ramírez a baleou na testa com uma bala calibre 22. Maria contou às autoridades que o homem que a atacou era bem alto e que ele usava boné de beisebol azul escrito AC/DC e estava vestido de preto. No dia 27 de março de 1985, Ramírez invadiu a casa do casal Vincent e Maxine. Após matar Vincent com um tiro na cabeça, Ramírez amarrou sua esposa para poder roubar os bens da residência tranquilamente. Porém, Maxine conseguiu se libertar e correu para o quarto para pegar uma espingarda que estava escondida embaixo de sua cama. Ela tentou atirar em Ramírez, porém a arma estava descarregada. Ramírez então a almejou sem piedade. Os corpos foram encontrados pelo filho do casal. Maxine estava nua. Ela teve seus olhos retirados e apresentava sinais de ferimentos nas regiões da face, pescoço, abdômen e virilhas, que foram provocados por uma faca retirada da cozinha do casal. Inúmeros crimes foram acontecendo, todos operados de formas diferentes, porém, algo começou a chamar a atenção dos investigadores. Quando as vítimas eram mortas a tiros, os calibres eram sempre os mesmos, e além disso, nas cenas dos crimes foram encontradas pegadas muito semelhantes umas das outras. O desenho da sola do sapato usado pelo assassino nos crimes eram idênticos uns dos outros. Quando os investigadores repararam isso, logo eles tiveram a certeza de que se tratava de um assassino em série. As pegadas não eram suficientes para levar os investigadores até Ramírez. Eles precisavam de mais pistas. O pânico estava se espalhando por Los Angeles e as demais cidades. As pessoas viviam em constante medo. Elas temiam em serem as próximas vítimas, pois qualquer um poderia ser o alvo de Ramírez. A mídia local começou a vazar as pistas que os investigadores haviam conseguido achar, e isso levou todos os envolvidos no caso a estaca zero. Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence, but since then they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the Night Stalker, a killer who apparently struck again during the weekend. Police today continue to search for any clues in the near-fatal shooting of 29-year-old William Carnes and the rape of his girlfriend. They're apparently the latest victims of the Night Stalker, thought to be responsible now for 34 brutal attacks, 14 of them fatal. These serial killings, once confined to the near Los Angeles area, are now spread over 500 miles from San Francisco to Orange County. Just as before, the assailant entered a house in a quiet middle-class neighborhood in the pre-dawn hours on Sunday through an unlocked window and attacked the couple while they slept. Neighbors are terrified. The killer, who attacks randomly, is described as white, 25 to 30 years old, with a predominant feature of badly stained teeth. So 5,000 flyers have been distributed to Los Angeles dentists asking for help with identification. Após saber que a polícia estava bem perto de pegá-lo, Ramírez deixou de usar o mesmo sapato e a mesma arma nos crimes. Mesmo sabendo que a polícia estava na sua cola, o SK não parou de matar pessoas. Porém, dessa vez, seria extremamente difícil para as autoridades encontrar algo semelhante nas cenas dos crimes. Ramírez decidiu levar seu espetáculo de horror para São Francisco, e lá
decidiu que deixaria sua marca nas cenas dos crimes. Ramírez passou a desenhar um pentagrama na parede, usando o batom das vítimas. Quando viram isso, a polícia pôde entender o quão perturbador era esse SK. Essas informações acabaram escapando nas mídias, e depois disso, Ramírez retornou para Los Angeles. Antes de ir, ele deu um jeito de se livrar do tênis e da arma que o comprometeu. Já em Los Angeles, na noite do dia 24 de agosto, Ramírez matou um homem chamado Bill e estrupou a sua namorada por várias vezes. Ao terminar o ato, Ramírez obrigou a vítima a jurar o amor por sua crença, e com medo de se tornar mais uma vítima fatal, ela o obedeceu. A mídia passou a chamá-lo de o Perseguidor da Noite. Nessa época, Ramírez já possuía em seu histórico 34 ataques, entre eles 14 eram homicídios. Um dos vizinhos de Bill contou à polícia que naquela noite havia notado um veículo passando em frente à casa das vítimas várias vezes. Ele conseguiu se lembrar do número da placa e informou aos policiais. Após matar Bill e sua namorada, Ramírez abandonou o carro. E como o carro não era dele, ele achou que não teria como os investigadores chegar até ele. A polícia localizou o carro e, após uma análise da perícia, foi encontrada uma digital no espelho do retrovisor. As impressões digitais levaram a Ramírez e, acredite, ele definitivamente achou que isso não seria possível de acontecer. Como Ramírez já tinha histórico de prisão, foi muito fácil achar uma foto dele e publicar nos jornais locais. Quando Ramírez viu sua foto na capa do jornal, olhou à sua volta e viu que todos estavam reconhecendo. As pessoas que viram ele nas ruas começaram a gritar dizendo que ele era o assassino procurado. Ramírez se desesperou e começou a correr na tentativa de se esconder. A população estava revoltada e todos se juntaram para persegui-lo. Quem não estava correndo atrás dele estava ligando para a polícia para acioná-los. Ele começou a ser espancado. A população estava revoltada, e se os policiais não tivessem chegado logo, Ramírez seria morto pelas mãos dos residentes de Los Angeles. You've been arrested before? You've been arrested before? Danny, where's your car? Never? Sit up. How long ago? What's your name? Huh? What's your name? I love it. O perseguidor da noite finalmente havia sido preso, e todos puderam respirar tranquilamente. As pessoas estavam vivendo em um verdadeiro pesadelo e em constante medo, pois as atrocidades que ele fazia com suas vítimas eram surreais. Ramírez foi preso e permaneceu em silêncio, e durante o julgamento não demonstrou nenhum tipo de remorso. Muito pelo contrário, usava óculos escuros e debochava dos familiares das pessoas que ele havia matado. Good death in the gas chamber. There was never any doubt that Richard Ramirez would be sentenced to death, so there were no surprises until Ramirez himself chose to speak. I don't need to hear all of society's rationalization. I've heard them all before, and the fact remains that what is is. You don't understand me, you are not expected to, you are not capable of. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Under California law, this death sentence will be automatically appealed to the state Supreme Court. That's all we're territory. I'll see you in Disneyland. Ele conseguiu ganhar fãs. Ramírez chamava a atenção de mulheres que iam no julgamento demonstrar um certo tipo de apoio a ele, e isso só o deixava mais convencido. Ele enaltecia a sua crença e mostrava todas as vezes um desenho do pentagrama em sua mão. Ele foi declarado culpado no dia 20 de setembro de 1989 e foi sentenciado à pena de morte no dia 7 de novembro de 1989 na câmara de gás. Ramírez se casou na prisão com uma de suas admiradoras em 1996, mas anos depois se separaram, pois ela descobriu que ele havia estuprado uma criança na época em que estava solto e cometendo seus crimes. Com o passar dos anos, Ramírez foi vítima de um câncer no sistema linfático enquanto aguardava sua execução no corredor da morte, e devido a isso faleceu no dia 7 de junho de 2013. Bom, essa foi a história do Perseguidor da Noite.
Espero que tenham gostado da forma que eu abordei o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o que você achou dessa história aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.